Poucas pessoas sabem uma coisa a respeito da carreira de desenvolvedor freela ou de intraempreendedor, que muitas vezes a parte técnica é o menor dos seus problemas. Sim, muitas pessoas acreditam que para ter verdadeiro resultado dentro da nossa área, a gente precisa ser muito bom em um determinado stack, em uma determinada plataforma. Isso é importante, mas acredite, é muito mais fácil essa parte do que outras que são muito importantes, como a que eu vou falar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Adri, eu sou uma das fundadoras aqui do Dev de Resultado e eu sou responsável pela parte de inovação e tecnologia aqui da escola. Então, para quem já é aluno ou para quem não conhece, sabe que a gente tem alguns programas de formação focada na parte estratégica da carreira do desenvolvedor no-code, low-code ali, e a gente tem um grande foco que é fazer esses profissionais, tanto aqueles que querem ser freelancers, como aqueles que querem ser intraempreendedores, consigam obter mais resultado na sua carreira. E esse ano a gente tem como objetivo fazer um build in public, onde eu vou colocar minha pele em jogo aqui, implementar tudo que a gente faz, tudo que a gente ensina para os nossos alunos na minha carreira como desenvolvedora freela, para que vocês possam ver, entender e aplicar aí na carreira de vocês, bem como se inspirar, fazer algo melhor, conseguir realmente utilizar às vezes o nosso exemplo para também potencializar a carreira de vocês. Então a primeira coisa que eu preciso te falar é que no code, low code não é tendência, eles são atalhos estratégicos para a inovação e principalmente para startar novos negócios, trazer velocidade, ainda mais com a IA aí, vem potencializando muito essa nossa área. E empresas pequenas, médias e grandes vêm percebendo isso, vêm adicionando as stacks de no-code, low-code dentro delas, e falta profissional que saiba como se posicionar, como ter uma visão estratégica para entregar cada vez mais valor com essas novas ferramentas que vêm vindo aí com tanta força no mercado. Por isso, meu foco hoje é dar o primeiro passo. Hoje a gente vai começar a realmente ver o que é construir uma carreira, no meu caso, freelancer aí da área de low code, mas no seu caso você vai se inspirar e utilizar naquilo que você achar melhor, mas a gente vai dar os primeiros passos. E o que é que eu, como uma profissional dentro da área, preciso fazer para genuinamente entregar resultado para vocês? Então, dito isso, vamos começar. Eu preciso começar a me posicionar e fechar projetos como freelancer. Beleza, como é que eu vou começar? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Bem, a primeira coisa é definir a minha estratégia de carreira. Onde é que eu vou atuar? Quais são os meus objetivos? Que tipo de cliente eu quero ter? Porque se eu não entendo isso, eu genuinamente não vou conseguir obter os melhores resultados ali, porque eu vou ficar meio que sem norte. Eu posso começar a tirar, enfim, para todos os lados e não obter os verdadeiros resultados que eu preciso. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro que eu vou utilizar algumas ferramentas aqui da nossa escola, da plataforma da escola Inova Labs, para me ajudar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e não faz sentido. Então, é bom que você entenda aqui qual é a lógica e você consiga aplicar na sua carreira. Beleza? Então vamos lá, aqui é a ferramenta que eu estou usando, que é a plataforma da Escola Inova Labs, que é a escola por trás aí do Dev de Resultado. Então aqui a gente tem algumas ferramentas que vão nos ajudar e eu exatamente vou entrar na parte de carreira. Então antes de qualquer coisa, eu preciso aqui pensar no meu nicho, né? Então, tá, qual o nicho que eu vou fazer, enfim. E a gente tem uma ferramenta aqui, que a gente chama de detetive de nichos, que é a ferramenta que eu vou utilizar. Aqui tem, um diagnóstico que eu preciso fazer e tal. Eu não vou gastar tempo com isso agora, porque aqui para mim não é tão importante. Eu já tenho um diagnóstico aqui, que é o que eu quero, exatamente esse daqui, ó, que é o que eu preenchi, que eu sei que é o que eu quero usar. Então, nesse diagnóstico eu coloquei qual é o meu objetivo agora, quais são as minhas metas, qual o modelo de negócio. Então, hoje, por exemplo, eu coloquei que eu prefiro pegar poucos clientes que pagam mais, no que eu realmente mando bem. Então aqui eu coloquei Bubble e Flutterflow, que são as stacks low codes ali que eu uso. Coloquei algumas outras coisas aqui, mas beleza. Como eu já fiz, o que mais importante para a gente agora é exatamente ter esse resultado. Então eu vou deixar aqui rodar e eu já sei, porque esse material que eu estou fazendo, a gente já fez na primeira maratona, que é a Maratona Nicho, não é um problema. Inclusive, se você tiver interesse, aqui embaixo tem os links para você conhecer.
mas você não precisa dela, acompanha aqui comigo que você vai entender. Independente, quando a gente vai pensar na estratégia da nossa carreira, a gente precisa, eu não sei se você já ouviu falar, tem uma ferramenta que, a gente pode utilizar como parâmetro aí, que é o Ikigai, né. Então o Ikigai, ele é uma ferramenta muito interessante, porque ele mostra que primeiro, antes de você definir o que você quer fazer da sua vida, você tem que olhar para dentro, né. Por isso que a gente começa ali com o diagnóstico. Então, o que é meus objetivos? Ah, eu quero trabalhar como freelancer desenvolvendo com sistemas low code. Quanto tempo eu tenho? Quais são os meus resultados? Pô, eu já atendi outros clientes? Não. Se eu não atendi, vai mudar um pouco a forma como você vai ter que olhar, né. Então, se você não tem tanta experiência, você vai precisar começar com projetos mais simples, às vezes que vão pagar um pouco menos. Se você tem mais experiência, qual área que você gosta de trabalhar. Então é importante que a gente tenha essa visão primeiro interna, onde eu entendo quem eu sou, qual é a minha experiência, no que eu sou bom, no que eu quero, o que é que eu gosto de trabalhar, quais áreas que eu gostaria de trabalhar, para que eu tenha uma assertividade melhor naquilo que eu vou fazer. Então vamos lá. O que que ele coloca aqui, ó? Ele coloca as minhas habilidades, beleza, que eu tenho habilidades com plataforma low code, aí ele colocou o Bubble e Flutterflow, beleza, que eu tenho mais de 3 a 5 anos de experiência. Daí ele vem aqui com minha experiência e resultado, que eu tenho de 3 a 5 anos de experiência. Esses resultados ele tirou lá do meu briefing. Eu fiz uma contribuição expressiva com um dos clientes que eu fechei, onde hoje ele tem um faturamento mensal de 50.000, que eu já desenvolvi um sistema que tem mais de 100.000 usuários, então ele vai fazer essa análise. Você do seu lado vai fazer a mesma análise. Então você vai colocar quais foram as suas experiências. "Ah, eu não tive, Adriana, experiência com projetos de desenvolvimento, eu estou começando agora". Tá, mas quais foram as suas experiências da vida? Então, por exemplo, eu trabalhei, quase 10 anos na área de melhoria de processo. Pô, então eu consigo analisar processo, já trabalhei com análise de dados. Como é que eu trago isso para minha carreira? Então você sempre vai primeiro começar fazendo análise de si. Daí ele coloca aqui os pontos fortes a partir da análise do questionário, beleza, ele está falando exatamente isso aqui, ó, experiência em análise de melhoria de processo, capacidade de entregar resultado. Provavelmente ele tirou isso pelo fato de um dos meus clientes conseguirem ter obtido faturamento de 50.000 com o sistema, que eu desenvolvi, e assim por diante. E aí ele traz aqui a parte de nicho, que é o principal que eu tenho que olhar. Qual é o tipo de nicho que ele está me trazendo aqui? Então ele está me trazendo, ó, educação, trabalhar com a área de educação, serviços para startups, saúde digital, e-commerce, consultoria e automação. Gosto muito dessa parte de consultoria em automação, porque no meu caso, como aí eu tenho a escola para dar conta, eu tenho outros projetos, eu vou ter um tempo mais limitado. Então, como eu gosto dessa parte de automação, tem muito a ver com negócio, né, eu sou formada dentro da área, então eu consigo agregar muito valor a clientes dentro da área porque a automação normalmente é vinculado para resultado de negócio, né, então acho que eu posso agregar bastante valor. Depois ele faz algumas recomendações personalizadas, onde ele traz aqui potencial de expansão, alinhamento com perfil, oportunidades futuras, serviço financeiro, saúde e assim por diante. Então, eu já, mais uma vez, né, eu estou vindo aqui só para a gente fazer o overview, mas eu já tinha feito essa análise lá na primeira maratona que a gente fez, que é a maratona Nicho Não É um Problema. Então, lá eu tinha escolhido essa parte de saúde. Só que eu tô pensando aqui, e aí o Rafa vai ver e depois eu vou ter que mostrar isso aqui para ele. Eu acho que eu não vou seguir com a área de saúde, porque eu entendo que para eu prestar serviço como freela, eu preciso agregar valor. E para eu conseguir agregar valor na área de saúde, eu teria que estudar bastante, porque eu não venho da área de saúde. Então, eu acho que vai ficar mais difícil para mim. Então, eu prefiro pegar algo que eu já fiz, que eu já tenho experiência e que eu sei que eu posso genuinamente agregar valor aí para os meus clientes. E analisando aqui, eu vou seguir com a parte de consultoria em automação. E aí, olha que interessante o que é que ele fala. Empresas estão buscando otimizar processos e reduzir custos através de automação. Potencial lucrativo. Consultoria pode gerar alta receita. Alinhamento com o meu perfil. Então, ele viu que eu tenho habilidade, por exemplo, com N8N, e eu posso até, tendo a ideia aqui, eu posso vincular essa N8N com plataformas
de low code, então fazer sistemas que usem a parte de automação para potencializar ainda mais. Oportunidade de negócio, ó, ele fala assim, ó, lacunas em pequenas e médias empresas que ainda não automatizaram processos-chave. E aqui tem alguns desafios, né? Necessidade de formação contínua. Então, o que que ele está dizendo? Para eu atuar como profissional dentro dessa área, eu vou precisar fazer um trabalho contínuo aí do que eu tenho que fazer. Mas tranquilo, eu acho que não tem problema nenhum. Eu vou seguir com essa parte de consultoria em automação e vamos ver no que é que vai dar. Vai ser a minha linha aqui. Eu vou salvar, vou colocar como análise final, e aí eu vou botar automação para eu lembrar. Vou salvar aqui, aqui não é importante, para quem não tem acesso, não tem problema, mas fica na cabeça aí, porque a gente vai precisar ir para a próxima parte, né? Agora, eu preciso conseguir pensar, porque consultoria em automação é muito grande, né? Então, eu preciso afunilar para eu conseguir ter um nicho mais assertivo. Então, vamos lá, a gente vai pensar em nichos, né? Então, eu vou vir aqui de novo, só para uma ferramenta, mais uma vez, para ajudar a gente. Eu poderia descrever o cliente aqui, mas eu vou dar uma olhada aqui. Então, tem startup, pequenas e médias empresas, empresas de e-commerce. E aí, como é que a gente ensina aqui no Dev de resultado que a gente deve escolher o nicho? A gente precisa escolher o nicho por alguns pontos. Análise de mercado, então tem que ser um nicho que seja lucrativo para a gente. Seria interessante que a gente já tenha alguma experiência, porque eu já entendo mais ou menos o que é a dor do cliente, enfim, para onde a gente pode olhar. E que a gente goste. Às vezes eu não tenho experiência, mas eu gosto o suficiente para poder ser assertiva ali naquilo que ele me traz de resultado. E aí, mais uma vez, quem estava lá com a maratona vai ver, a gente falou sobre isso. Eu tenho muita experiência trabalhando com indústria, né? Então, eu inicialmente vou começar focando realmente nessa parte de indústrias, talvez pequenas e médias indústrias que precisam ou de sistemas com automação ou melhorar fluxos ali com automação. E aí eu vou me comunicar provavelmente com essa galera. Esse vai ser o meu foco inicial. Vocês vão ver, inclusive, a gente ensina isso, né? A gente fala muito sobre isso, que nicho, a escolha do nicho, ela é evolutiva. O que que isso quer dizer? Eu estou escolhendo a parte de indústrias, pequenas e médias indústrias ali, para focar minha comunicação, mas não quer dizer que eu tenho que ficar com ela para sempre. Então vamos testar, vamos entender se realmente vai ser um bom nicho, se não vai ser, se vai ser bom para mim, se eu vou gostar, se o tipo de projeto que tem. Então vamos entender. Então o que é que eu vou colocar aqui? Descreva o cliente. Pequenas e médias indústrias necessitam de sistemas personalizados e utilizar automação para facilitar a gestão do negócio, que é exatamente o que eu tinha feito. Então, beleza, vou pedir para ele gerar aqui e vamos ver aqui o que é que vai dar. E aí, mais uma vez, Adriana, mas então se eu escolher, você está escolhendo esse nicho, você só vai falar com essa galera? Vocês vão ver que, dando tudo certo, espero que dê certo, provavelmente pode ser que eu chame a atenção de outras pessoas mesmo assim. E aí vai de mim escolher trabalhar com esses outros projetos ou não, mas a minha comunicação vai falar muito com as dores dessas pequenas e médias indústrias. Então eu vou ter que fazer toda a análise desse perfil de cliente. Então, eu estou usando aqui uma ferramenta que faz essa análise para mim, mas você que não tem, mais uma vez, acesso à ferramenta, não tem problema. Você vai fazer análise. Então, digamos que eu não tivesse ferramenta, o que é que eu iria? Eu iria no LinkedIn, ver que outras pessoas que trabalham em pequenas e médias indústrias, qual é a dificuldade. Eu poderia olhar na internet, no Google, abrir site de pequenas indústrias, ver o que é que elas fazem, dificuldades que ela tem, coisas que eu já consigo analisar ali que elas podem se melhorar. Eu poderia fazer uma visita na minha cidade, então vim aqui olhar em pequenas indústrias, entrar em contato, eu poderia fazer uma visita, eu trabalho com isso, será que a gente poderia conversar? Então, tem muitas formas de fazer essa análise, tá? Mas, como mais uma vez, eu vou usar aqui a ferramenta porque fica mais fácil, fica mais didático também. Então, ele já está trazendo aqui, ele trouxe como João da Silva,
Então, renda mensal, a parte de discografia, não vamos entrar nisso agora, que eu vou ter que analisar isso. Então, no próximo episódio do DevSauro Show, a gente vai fazer isso. E aí, a gente vai analisar e vai ver o que é que a gente usa, né? Na parte de portfólio e etc. Mas ele vai trazer tudo aqui, ó, as dores, ó, dificuldade de integrar processos, falta de tempo, ó, custo elevado para desenvolver sistemas personalizados, medo de perder competitividade, implementar soluções de automações eficazes. Olha só que legal. Ó, falta de eficiência é o problema central, a lista de problemas, ó, gestão eficiente seria o desejo final, um resumo aqui estratégico e ele traz aqui. Beleza. Nesse primeiro momento, eu já estou definindo aqui. Então, eu vou salvar. Então, eu vou botar assim, escolha, avatar, carreira freela. E aí, eu vou colocar pequenas e médias indústrias. Beleza. Salvei aqui. Ok. E aí, eu vou só para a parte final, que é gerar o meu posicionamento. Então, eu já vou entender aqui, mais uma vez, com a ajuda da ferramenta aqui, porque fica mais fácil. Então, ó, eu vou botar o cliente foco, que foi aqui, ó, carreira freela, o meu briefing, que foi aquele que eu respondi, beleza, vamos gerar aqui, para ele pensar no meu posicionamento. E aí, Adriana, o que é o posicionamento? O posicionamento, gente, é o que as pessoas falam de você sem você precisar se apresentar. Como assim? Quando uma pessoa vai até o meu portfólio e ele lê o meu portfólio, ele acessa as minhas informações, o que que acontece? Essas pessoas, elas vão ter uma análise sobre mim, sem eu precisar me apresentar nesse sentido, da pessoa entrar em contato comigo e dizer assim: "Oi, tudo bom? Meu nome é Adriana, eu sou consultora de automação, eu faço isso, eu faço aquilo, etc, etc, etc". Então, a forma como eu me posiciono, o meu posicionamento chega antes de mim. Então, o meu posicionamento ele está no LinkedIn, ele está no Instagram, ele está em qualquer lugar que você se coloque, se apresente de alguma forma. Então, é muito importante que esse posicionamento ele seja intencional. Ele tem um objetivo, você saiba por que você está fazendo aquilo. Então, vamos lá. O que é que ele está trazendo aqui, ó? A mensagem do meu posicionamento, qual deveria ser, né? Transforme seu potencial em resultados concretos. Ofereça soluções inteligentes de automação e gestão para pequenas e médias indústrias, posicionando como referência em entrega personalizada e eficaz. Então, a minha audiência, o João da Silva. Então, ele vai trazendo, ó, qual ganho. Ó, as respostas perguntam o que é que eu faço de forma única? Ofereço soluções de automação personalizada, que adaptam às necessidades específicas de pequenas e médias indústrias, utilizando minha experiência em planejamento e análise estratégica. Quem é que eu ajudo? Então, o que que ele está me trazendo? Ele está organizando para mim como eu deveria me posicionar. Eu vou usar exatamente como está aqui? Não, provavelmente não. O que eu vou fazer é adaptar. Então, no próximo episódio, eu vou começar a usar todo esse material, aí vai fazer bastante sentido. Mas, por enquanto, posicionamento escolhido. E aí eu vou botar aqui, consultora de automação. Então, você vai precisar pensar nisso tudo. Então, vou botar aqui para você ver. Vamos lá, no meu posicionamento. Aqui. Então, o que é daí que você vai pensar? Você vai pensar na sua mensagem, quem é essa audiência, o que é que essa audiência ganha com aquilo que você faz. E é importante, ó, dar um printzão aqui. Ó, o que é que você faz de forma única, quem é que você ajuda, qual dor você resolve, qual problema central você está resolvendo, qual desejo mais profundo seus clientes querem alcançar, quais são os principais obstáculos. Você vai pensar em um slogan. Aqui não precisa agora. Não faz isso aqui agora, tá? Não é importante estar aqui, porque na ferramenta já me ajuda. Lá na frente eu vou precisar disso, mas não se preocupa com isso agora. É basicamente a transformação, que é o que eu ia mostrar, já ia me perder aqui para mostrar para você. Todo isso daqui de baixo a gente vai construir com calma. Mas qual é o grande ponto? Todo profissional que tem resultado, mesmo que ele
não tenha feito isso intencionalmente, com clareza, ele definiu os objetivos dele, quem é o público base que ele quer falar. Caso você queira ser generalista, você vai falar qual a solução. Então, por exemplo, eu poderia ficar como eu trabalho com automação. Pode vir empresa que for, eu trabalho com automação e ser mais generalista. Se você for escolher ser generalista, você vai focar naquilo que você resolve. Qual é a sua solução? Qual é a dor que você está resolvendo? E como você vai se posicionar? O que é o posicionamento? É qual é a mensagem? O que é que você faz? Para quem você faz? Qual a transformação? Qual a dor? Então é muito importante que você tenha essa estratégia, porque quando você tem estratégia, todo o resto você vai ver na hora de você se posicionar, na hora de você vender, na hora de você precificar, na hora de você definir a solução, vai ficar muito, mas muito mais fácil. Então, espero que é um vídeo mais curto, né, como eu falei, se você quiser ter mais profundidade em tudo isso, acessa aqui embaixo que você tem mais informações a respeito da última maratona, mas independente, pega tudo isso e analisa, será que eu estou fazendo isso na minha carreira? Se você não estiver, segue aqui que no próximo vídeo a gente vai pegar todo esse material que a gente escolheu, que a gente definiu, e a gente vai agora começar a trabalhar dentro da nossa carreira. Até o próximo episódio do DevSauro Show. Espero que você tenha gostado e mão na massa.